Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, todo mundo. Hoje nós temos um Boa noite, pessoal, tudo bem? Nosso convidado especial hoje é o Geraldo Rodrigues. Oi, Geraldo, fala um pouco de ti. Novamente, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Vamos lá. Me chamo Geraldo Rodrigues, estou terapeuta floral, faço apometria, jiu-jitsu, sou reikiano também, eu trabalho com mesa radiônica quântica, tudo que mais ou menos em relação a energia vibracional. Mas a minha formação é jurídica, né? Eu trabalhei numa planta petroquímica e foi lá que, na década de 80, por favor, não façam cálculos, tá? Foi lá que eu conheci o Carlos Guterres. Nos aproximamos, e ele mais algumas outras pessoas, né? E aí ele tem um viés muito interessante, o Carlos, em relação à ciência espiritual. E esse assunto nos dominava sempre na hora do almoço, nas horas que nós tínhamos vagas, e desenvolvemos esse assunto. Então, eu queria que o Carlos, ele mais ou menos, ele se passasse a informação que o que ele fazia lá, porque muitas pessoas não conhecem esse lado corporativo que ele teve lá nessa planta petroquímica. Por favor, Carlos. Poxa, tem que me apresentar. Então, eu trabalhei durante 18 anos nessa companhia petroquímica, no departamento de engenharia. Eu ajudei a construir o Polo Petroquímico do Sul desde que chegou a primeira máquina, o primeiro trator no local. Então, foi uma experiência interessante. A minha formação, ninguém sabe, então vou contar. Minha formação é técnico de construção de estradas. Só que eu só mudei as estradas que eu estou construindo hoje. E depois eu fiz o curso de engenharia e fiz também, não terminei o curso de psicologia, mas fiz 2 anos. Tem muitas outras histórias, mas a que me levou a trabalhar nessa área foi a área de engenharia. E aí encontrei o Geraldo, que trabalhava na parte de compras, se não me engano. Sim. Então é claro que chegou o momento que o Carlos resolveu sair e fazer o seu voo solo, né? E a gente ficou com aquele gostinho, né, de quero mais. Então, mas nós sempre estamos próximos, né? Então ele através do estudo das ciências espirituais, ele fez 3 livros, né, em Carlos? 4, né? Por favor, mencione e os apresente, por favor. Os 3 livros, na realidade eu escrevi 5 livros, 2 a gente apresentou no nossa live passada, na nossa live com a Janete, eu acho. Com a Janete. Que eram os 2 de florais. Mas tem esses outros 3 de ciência espiritual, que na realidade é toda uma coleção. Essa coleção se chama Passos no Caminho da Espiritualidade. Então, aqui à esquerda está o volume 1, chamado A Divina Experiência Humana, e no meio está o Caminho Luminoso da Paz. Depois saiu, antes de sair o livro de florais, o segundo livro de florais, eu escrevi esse número 3, A Jornada Espiritual, volume 3, e aí que foi o de florais.
Mas o volume 4 já está quase pronto, ele está no prelo, vai sair, eu acho que nos próximos meses. E ele é as duas coisas, é um livro completo do nosso trabalho de florais. A Vivi e eu desenvolvemos esse sistema muito complexo, o Vivescências, e ela também é coautora desse livro, que é o Passos no Caminho da Espiritualidade 4, mas ele fala sobre os florais e a espiritualidade, além dos florais em si mesmo, né? Certo. Então, quando o Carlos saiu, nós continuamos ainda muito próximos, né? Então, ele foi para Jiu-Jitsu, ele foi instrutor, né? Ele pode dizer até melhor que eu, claro. Mas eu, então, nessa balada, a gente foi fazendo o autoajuda do Jiu-Jitsu, vários autoajuda, o básico 1, básico 2, né? E meditações. Então, muito interessante que na empresa nós conseguimos, na nossa área administrativa, na área de compras, às sextas-feiras nós tínhamos sempre as nossas reuniões. Então, antes da reunião, nós fazíamos meditações em torno de 15 minutos. Foi uma quebra de paradigma na década de 2000. E nós tivemos um resultado muito interessante, porque se trabalhou muito as virtudes de todos, né? Em vez de nós estar sempre com aquela briga em relação aos colegas, pelos corredores, aquelas fofocas que normalmente ocorriam, né? Isso foi desaparecendo com o tempo. Foi um trabalho muito interessante. Claro que a gerência estava sempre inclinada ao desenvolvimento pessoal, então isso nos ajudou muito. Bom, em 2013, então, eu me aposentei. E para fazer esse ritual de passagem, eu fiz o caminho de Compostela. E nesse projeto, quem aderiu foi um amigo muito próximo, o Penha. E aí ele se aproximou, fizemos o projeto, né? E implementamos ele naquele mesmo ano, foi ao final de abril. Foi numa primavera na Espanha. Muito interessante. Claro, então, a gente se prepara, compra equipamentos, né? Então, eu vou passar só uma parte prática e depois a gente vai entrar um pouco na filosofia. Então, a parte prática, né? A bota que se compra sempre é um número maior. Por quê? Porque com a jornada, um dia de caminhada, os pés eles vão inchando. Então, se as botas forem com o mesmo número, a tendência é que se tenha bolhas, né? A meia também é especial. Se tem uma calça impermeável, se tem uma mochila de acordo com a sua estatura. E é interessante que o nosso peso que nós levamos em nossa mochila nunca deve ser superior a 10%. E depois disso vem uma outra capa superior, que no caso, quando chove, se coloca. 10% de quê? Então, do peso de cada pessoa. Então, só que isso aí, com o tempo, a coisa vai ficando pesada, é muito interessante. Então, a gente se prepara, faz o projeto, faz o roteiro, e é muito legal, a gente cobra a passagem, chega lá, feliz, contente, pega um trem até a Pamplona. Nós começamos lá em Saint-Jean, lá na França, na fronteira. Essa era a nossa intenção, né? A gente comprou alguma coisa lá ainda, no final, os bastões, né? O cajado, como a gente pode chamar, né?
e algumas coisas que ainda estavam faltando. É porque aqui no Brasil ainda tinha uma dificuldade nessa obtenção, e esses acessórios aqui são muito caros. Hoje já está mais acessível, né? Então, lá, chegamos em Pamplona, no outro dia a gente pega um táxi e vamos até Roncesvalles, porque Saint-Jean estava fechado porque houve uma neve muito forte e houve o falecimento de um gaúcho, e aí o pessoal fechou ali para não prejudicar mais ninguém, né? Então nós saímos de Roncesvalles. Então tinha neve no chão, tem uma placa 970 quilômetros de Santiago. A gente vai para aquela placa, tira uma fotografia maravilhosa e começa a nossa jornada. Então, tinha neve, nós estávamos felizes no primeiro momento, só que a gente vai caminhando, e aquela neve é pesada, e a passada é mais longa e profunda. Então, realmente, aquele dia foi bem difícil para nós. Então, nós chegamos em um albergue. Então, a rotina é qual é? Se chega no albergue, se tira toda a roupa, né? Os brasileiros tomam banho, é claro, né? E aí se alonga as pernas, os pés, se massageia os pés. Sabe que a gente tem pés, né? É impressionante. Nesse momento, a gente valoriza os nossos pés. Olha os nossos pés, porque ele é que vai nos ajudar a ultrapassar toda essa jornada. E a gente começa a olhar os nossos pés de uma outra forma. E aí nós começamos a nos olhar de outra forma. Muito interessante. E aí, então, a gente descansa uns 40 minutos, vamos até um lugar para jantar, mas às 19 horas, e às 21 horas os bebês estão dormindo, cansados, e não sabem como vão enfrentar o outro dia. No outro dia, às 6h30 da manhã, o albergue, todo mundo começa a se acordar, não tem como não levantar. Então, bota todos aqueles equipamentos, né? Claro, faz o toalete, é todo o cerimonial, né? Se bota os equipamentos, saímos, e tem uma temperatura baixa ainda, porque é na primavera, no início da primavera, os Pirineus ainda estão cheios de neve, porque o que acontece? O degelo. E nós, imaginando que era primavera, estava tudo bem, né? Mas não foi bem assim. Então, se saímos do albergue, nós fizemos uma oração do peregrino, que depois a gente até pode comentar um pouco mais sobre ela. Então, nós começamos a nossa jornada. A gente compra mais ou menos um baguete, divide ao meio, come a metade pela manhã no café, e ao meio-dia a gente come a outra parte. Por quê? A gente não pode se alimentar demais, porque o rendimento é prejudicado durante essa jornada, né? Então, a gente vê uma neblina logo à frente e começa a se deparar com as coisas da nossa vida, a analogia que a gente vive no nosso dia a dia. Então, até uma certa distância a gente consegue enxergar, e dali adiante a gente não enxerga mais nada, porque é como se fosse o presente e o futuro. Aí nós começamos a mergulhar realmente o que é essa jornada espiritual. É uma coisa que é um sentimento, é de viver. Nós estamos ali diretamente na natureza, respirando aquele ar das montanhas, das florestas. É uma coisa mágica. Aí nós podemos nos reportar aos florais, né? Os florais nos trazem
essa amplitude, essa expansão de consciência, né? E que no nosso dia a dia, no nosso corre-corre, nós deixamos de viver a experiência que é do dia. Nós passamos o dia fazendo várias coisas, mas não nos damos conta das mensagens, né, que recebemos da vida. E lá, nessa caminhada, nós conseguimos perceber tudo, começamos a refletir na nossa vida, nos nossos projetos a curto, médio e longo prazo. O que podemos fazer aqui agora, quando voltarmos? O que podemos fazer a médio prazo? O que a gente pode fazer a longo prazo? O que a gente já fez até hoje? O que valeu a pena fazer até agora? Porque só existe o presente. O que se fez, já se fez, e o que se vê agora é o que a gente pode criar para o futuro. Então, nós criamos o nosso futuro. Então, a nossa mochila pelo dia a dia, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, começa a pesar. E a gente olha a nossa mochila ali dentro e vê o que é necessário a gente levar. E é muito interessante. Durante esse percurso, tem cercas, né, onde as pessoas deixam, os peregrinos, melhor dizendo, deixam roupas, botas, coisas incríveis que vão deixando porque não precisam mais. E aí vale a gente pensar. Então, eu estou colocando isso para vocês, para todos, né? Não é apenas uma caminhada, uma jornada, é uma experiência de vida que nós podemos trazer para a nossa experiência hoje, aqui e agora. Aqueles 30 dias a gente pode traduzir para uma vida, se nós tivermos essa percepção. E aí nós começamos com o desapego das coisas. E as nossas máscaras vão começando a cair. E aí nós temos coisas muito interessantes. Por exemplo, sinal. Sempre tem uma flecha amarela apontando a direção aonde o peregrino deve ir. Vocês imaginem que tem florestas com vários caminhos, e se não tivéssemos um sinal, nós iríamos para um caminho errado. Depois de X quilômetros, nós iríamos ter que retornar porque erramos o caminho. E a gente faz essa analogia para nós aqui agora, né? Quantas vezes nós vemos os sinais, tomamos direções opostas? Também. Nós tínhamos o meu colega, o meu irmão, posso chamar, ele é um irmão mesmo, né? O Penha. Então, ele caminhava um pouco mais rápido que eu. Na subida, ele era um pouco mais lento. Então, outros peregrinos que passavam por nós, muito interessante, cada um tem o seu ritmo. E se nós quisermos acompanhar o ritmo de outros, nós vamos nos prejudicando. Isso fisicamente, a gente olha e percebe, dói em nossas pernas, no nosso corpo, né? Mas isso nós fazemos também para a nossa vida, né? Nós queremos, às vezes, viver a vida do outro, fazer coisas que os outros fazem e deixamos de fazer aquilo que realmente é a nossa essência. Aquilo que nós deveríamos fazer e não nos ouvimos. Muito importante, então, nós meditarmos. Impressionante, é possível fazer uma caminhada ao mesmo tempo meditar. Estar consigo próprio. Muitos peregrinos abandonam o caminho porque não conseguem encarar a si próprio. De receio, de medos, né? Então, ali, o que nós temos que trabalhar é o nosso mental, o nosso emocional e também o físico. Naturalmente, imagine uma jornada de 26 quilômetros por dia, caminhando de 3 a 4 quilômetros, em cerca de 6 a 7 ou até 8 horas caminhando. Então, fisicamente, é exaustivo, mas, ao mesmo tempo, ele não é, porque tu está
no todo. Tu está disponível para a natureza. Nós somos um ser que, quanto mais próximos nós estivermos de nós mesmos e da natureza, melhor nós nos comportamos, melhor nós nos sentimos a si próprio. Então, quando nós estamos em contato com a nossa essência, tudo fica mais fácil, né? Mas aí voltando à nossa rotina diária, nós nem refletimos ao final do dia o que fizemos. Ou seja, nós somos fazedores de coisas, né? Então, é uma ótima reflexão para todos, né? Para nos reavaliarmos aonde nós queremos chegar e como vamos chegar a esse objetivo, né? Importante também nesse mesmo balado em relação ao ritmo de cada um, né? É especial isso, né? O peregrino caminha o que pode, ele não caminha o que quer. Imagina, todo mundo quer caminhar o máximo possível, é numa jornada em um dia, né? Mas às vezes não é possível. Nós enfrentamos chuvas. Lembro-me muito bem um dia que nós pegamos chuva durante 4 horas e era frio. Então, ela vinha pelo lado e, em certos momentos, pela frente. Então, nós estávamos ansiosos para chegar em algum lugar, né, onde nós pudéssemos descansar. Então, era mais ou menos, aquele dia a gente caminhou um pouco menos, então, era mais ou menos umas 15 horas. Nós entramos em um povoado e tinha, impressionante, aí os moradores nos indicavam, olha, tem um albergue ali, bem próximo, é à esquerda, é à direita, e nós fomos caminhando, e aí nós encontramos, né, um convento de umas freiras, né? Quando nós íamos bater a porta, né, elas abriram as portas para nós e nós, com aquela chuva, então nós tiramos toda aquela capa, todos aqueles equipamentos, tiramos as botas que são impermeáveis, estavam todas molhadas, né? E tinha uma lareira. Foi um dos momentos mais reconfortantes que nós recebemos. E esses momentos na nossa vida, nós o temos e às vezes não percebemos. Foi um momento muito importante, foi mágico. Realmente parece que as coisas foram acontecendo quando nós estávamos lá, né? E elas eram umas feiras muito atenciosas. A gente conversou um pouco com elas e no outro dia elas nos deram uma estrela de 6 pontas, coloridas com lápis de cera, né? E nos fizeram o sinal da cruz em nossa testa. Uma coisa muito, muito tocante para nós. A gente fica muito sensível. Você pode imaginar que 30 dias vivendo uma experiência a cada dia, a gente fica nessa condição. Muito importante. Em toda essa jornada, tem um dia que é especial. Tem um dia que acontece um milagre. Nós recebemos uma graça. É uma coisa impressionante. Lá pelo 15º dia, nós estávamos em uma floresta e nós paramos para descansar, eram mais ou menos umas 2 horas da tarde. E realmente as minhas pernas estavam cansadas, eu estava sentindo, mesmo com o cajado, que nos ajuda muito, nos apoia, nos impulsiona, cansamos, é claro. E então nós estamos sentados e de repente eu resolvi, bom, vou retomar o caminho. Levantei, botei a mochila, porque assim, é uma coisa interessante, tirar a mochila e colocar a mochila demora e é pesado. Nesses momentos a gente vê, olha, simplesmente bota, não, tem que botar o cinto dela e vem aquele peso, aquele sobrepeso sobre nós. É muito comum os peregrinos despacharem
algumas roupas pelo correio, para não deixar pelo caminho. Então, aquele dia, eu botei novamente a mochila, peguei o cajado e fui caminhando. Indescritível o que aconteceu. Parecia que eu não estava pisando no chão, que eu estava pisando no ar. Parece-me que me pegaram pelos braços, pelos ombros e me levaram até o albergue de mais ou menos de 4 a 5 quilômetros, que era o nosso destino. E aí eu realmente ficava pensando, o que aconteceu? E a velocidade que estava acontecendo, eu olhava para os lados, o que é isso? O que é isso? Para mim mesmo, né? Porque não tinha uma resposta para aquela situação. Foi um momento muito interessante e sempre vai acontecer alguma coisa mais que é uma graça para todos os peregrinos. Foi muito legal. Então, tem pontos interessantes. Nós temos o Alto do Perdão. É uma colina íngreme. Naquele dia estava chovendo, então vai caminhando e vai automaticamente pensando naquelas coisas que te magoavam e tu vai perdoando, e é uma coisa inconsciente, é impressionante. A energia do caminho vai trabalhando contigo. Um outro ponto alto também é a Cruz de Ferro. Quando tem uma recomendação que se faz, que quando a gente sai do nosso país, a gente pega uma pequena pedra e a leva para deixar na Cruz de Ferro. E essa pedra é aquela coisa mais densa, mais pesada que tu tem em tua vida, que tu gostaria de deixar em algum lugar que não estivesse mais contigo. Vi um filme essa semana muito interessante, O Primeiro Homem, é do Neil Armstrong. Então, é o astronauta que esteve na Lua, né? E ele teve uma filha, ele teve um filho, a segunda filha, a Mary, e mais um menino. Essa menina Mary, ela morreu com 2 anos e 9 meses, né? É de câncer, e ele ficou muito abalado com isso, né? E no filme aparece no enterro onde ela tinha uma pulseira, ele a recolheu e ficou para ele. E quando esse astronauta chegou na Lua e começou a caminhar no terreno lunar, tinha uma cratera. E ele pegou aquela pulseira, a da Mary, e colocou na cratera. Então, essa figura, ela representa muito bem o que se faz, o que significa a Cruz de Ferro. E é impressionante, depois que a gente faz essa oferta, a Cruz de Ferro, a gente sai leve, impressionantemente livre de coisas que a gente também leva consigo. Logo a seguir, nós temos uma grande montanha, que é o Cebreiro, é um dos pontos mais altos, tem 1.300 metros de altura, onde nós temos, então, uma visão maravilhosa daquela área. E a gente pode, ao longe, ver também a Cruz de Ferro. Então, uma coisa... a gente pode chegar ao fim dessa jornada quando chega em Santiago de Compostela, né? É um momento muito interessante também. A gente chega ao nosso destino. E lá a gente vê aquelas pessoas, porque durante aquele período todo nós vamos encontrando os peregrinos de todas as idades, de todos os países.
inclusive, encontramos lá uma coreana do Sul, ela é bailarina clássica, e nós encontramos ela várias vezes nessa jornada, e ela estava mancando com a perna esquerda. E mesmo assim, ela nunca parou. Foi na velocidade dela, no ritmo dela, e quando nós a vimos lá em Santiago de Compostela, nós nos abraçávamos, vendo aquelas pessoas que nós vimos, e a gente pode trazer mais uma lição para a nossa vida, né? Nós estamos já quase com os cabelos brancos, né? E vemos todos aqueles seres que conviveram com nós, viveram uma parte da vida, com as suas dificuldades, com as suas facilidades, e estamos aqui chegando a um objetivo. Mas eu devo confessar uma coisa. Quando eu cheguei em Santiago de Compostela, era bonito, claro, a gente comemorou, mas eu estava vazio. Eu fiquei pensando, pô, cheguei aqui agora, eu imaginava que eu ia ter uma alegria esplêndida, uma coisa estrondosa, era a minha expectativa, né? Mas não. E depois, refletindo com o tempo, né, a gente vê que o nosso objetivo é só mais um ponto na nossa jornada. E dali em diante nós deveríamos fazer mais uma outra jornada, como se fosse uma oitava superior. E assim por diante. Então, e eu devo confessar que eu fiz 2 vezes, né? Então, e aí realmente eu comecei a sentir que nós estamos sempre em expansão, sempre em crescimento. Então, só voltando, então vamos voltar ao nosso passado mais recente, aonde nós fizemos em 2019 um trabalho de uma vivência lá em Três Coroas, com a Jandária, lá na pousada dela. E onde nós trabalhamos com florais, trabalhamos com jiu-jitsu e o coaching, né? E naquela oportunidade nós devemos levar alguma coisa que fosse significativa para o nosso trabalho, né? E eu levei uma concha, é claro, né? Levei uma concha. E a gente conversou naquela quinta-feira à noite rapidamente sobre um tema, e no outro dia a nossa colega Simone me mandou uma foto. Ó, Geraldo, eu encontrei uma flor que era muito parecida com uma concha. Quando ela me mandou, por favor, tem essa imagem aí? Aí, quando ela me mandou essa imagem, eu fotografei essa imagem. Vocês conseguem perceber o que tem essa imagem? Ela tem cabeça, tem membros superiores, tem um tronco. Aí depois eu abri essa fotografia. Olhem que beleza. Aí a gente pode dizer o que é o floral. Então, toda essa jornada que fiz com a natureza, sentindo todos esses elementos
que às vezes a gente não consegue perceber com os nossos olhos, né, estão sempre à nossa disposição. E sempre estão próximos para nos ajudar e nos apoiar em todos os momentos de nossa vida, desde que nós tenhamos condições de nos conectarmos com ela. E o que está mais próximo de nós são as flores. Então, foi uma experiência muito, muito legal que nós tivemos. E aí, claro que o Carlos tinha já me convidado há um tempo atrás para estar com eles na equipe da Vivescências, que está dentro do meu propósito de vida, né? Da cura de alguma forma de nossos irmãos e irmãs, das pessoas que estão próximas de nós, as pessoas que a gente pode ajudar e compartilhar a nossa experiência. Eu acho que eu falei demais. Desculpe. Então, agora conta como é que tu decidiu se tornar um terapeuta vibracional. Sim, ele foi muito latente, sempre em paralelo, quando já fazia o Jiu-Jitsu, fazia meditação, e aí as flores foram ficando muito próximas de mim, né? Então, em 2013, quando eu virei a chave, lá, aí eu resolvi que realmente esse era o meu propósito de vida. Depois que eu estive próximo a toda essa natureza. E aí o convite veio. Todo terapeuta desenvolve a sua maneira única de trabalhar. É como uma arte, né? Cada artista tem o seu jeito e ninguém copia o modelo de outro. Então, como é que você foi criando a sua maneira própria de trabalhar na terapia, Geraldo? Bom, foi através da sensibilidade em relação aos clientes que a gente vai tratando. Depois veio mais uma ferramenta, que foi a mesa radiônica, que é uma experiência muito interessante, né? Foi disponibilizado também pela Vivescências as cartas também, do tarô. Então, é um trabalho que as pessoas elas sentem o que precisam e retiram justamente aquele gatilho que está impedindo o seu crescimento. Então, é muito interessante. Também a gente pode fazer um trabalho de ressonância através do próprio floral, né? As pessoas colocam as suas mãos sobre os florais e por simpatia e ressonância vibracional, eles retiram e aí a gente conversa sobre os florais, aquilo que foi indicado para ela, né? Então, nós temos várias ferramentas para se trabalhar e todos estão aptos a fazê-lo. Isso é uma coisa muito interessante. Estão aptos, todo mundo pode fazer. É só se permitir, né? E quem sabe passa aí o que o Geraldo me pediu para ler como é que é? A oração, Oração do Peregrino. A oração do peregrino. De onde é que vem essa oração, Geraldo? Essa oração ela foi indicada pelos amigos do Caminho de Compostela e ela é recitada já há muitas décadas, né? E ela é um mantra. Nós fizemos essa oração pela manhã
antes de botar literalmente o pé na estrada. Então, pode ler para nós, Vivian, Uhum. ou eu faço o meu esforço aqui? Não, pode deixar que eu leio. Tu tem que continuar falando. Então, oração do peregrino. Ó Deus, que tiraste o teu servo Abraão da cidade de Ur dos Caldeus, protegendo-o em todas as suas peregrinações, e que foste o guia do povo hebreu através do deserto, pedimos que abençoes estes teus filhos, que por amor ao teu nome peregrinam a Santiago de Compostela. Sê para eles companheiro na caminhada, guia nas encruzilhadas, albergue no caminho, sombra no calor, luz na escuridão, consolo em seus desalentos e firmeza em seus propósitos, para que, guiados por ti, cheguem incólumes ao término do caminho e, enriquecidos de graças e virtudes, voltem ilesos aos seus lares, cheios de saúde e perene alegria. Amém. Muito lindo. Muito legal. Isso nos diga. Você falou daquela flor que você tirou a foto e quando ela estava desfocada apareceu uma imagem inesperada. Você fez o floral daquela flor ou você fez algum floral no caminho da tua vida? Claro que sim. Essa oportunidade ela é ímpar. O nome dela se chama Ela, com 2 L's. O que a gente viu, na verdade, foi um elemental, né, da flor, né, que aporta, então, as suas virtudes para ajudar o ser humano, né? Então, é uma imagem que ela é rara para os nossos olhos, né? Que às vezes nós não conseguimos enxergar o óbvio, né? Mas em alguns momentos a gente consegue ver. Por isso que o floral é importante. As flores, os elementos da natureza, né? As flores, os cristais, até os ambientes intocados da natureza, eles estão ali disponíveis, né? E tem os elementais disponíveis a transferir para a água aquela frequência harmônica de vibração que a gente pode depois levar no frasquinho e tomar e compartilhar com as pessoas, né? Então, essa possibilidade da gente recolher essa dádiva da natureza é muito bacana. É interessante, né? Desde que deu-se essa possibilidade com os florais para mim, eu fui me sutilizando naturalmente. Eu sinto muito forte essa diferença em mim. E claro que, por ressonância, nós fizemos isso com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Que estão precisando dessa energia, né? E isso é mais que um direito para todos. É um prazer que a gente tem de compartilhar as coisas que são boas. Não tem como ser diferente. Nesses tempos especiais, você aderiu a atender por online, usando videoconferência? Isso é possível? Isso afeta a maneira de você trabalhar? Você continua utilizando o método de radiestesia, o método intuitivo através de uma tela de computador ou fica mais difícil?
Não fica mais difícil. É perfeitamente possível. A radiestesia é uma ferramenta muito, muito interessante que não tem tempo nem espaço. Ela faz o seu trabalho com a pessoa presente e as respostas que nós temos são imediatas. E sempre tem o alvo certo. Então, o feedback que nós temos é muito positivo. Estou atendendo, presencial quando precisam, mas virtualmente também estamos fazendo o nosso trabalho. Aliás, nesse momento, o nosso trabalho é muito importante. E eu espero que as pessoas tenham essa consciência que, pela dificuldade que nós estamos vivendo atualmente, é importante nós procurarmos ajuda, orientação, quando nós não estamos muito bem. Então, até é interessante, nesse momento, eu até indicaria o ímpetus, né? Que ele é um spray para coragem, motivação, superação. E é o que esse momento nos espera. esse é o teu queridinho? Eu tenho tantos queridinhos, tantos queridinhos. Assim, ó, nós falamos, olha que interessante, né? Nós falamos de máscaras, né? Durante essa minha jornada em Santiago de Compostela, né? A gentileza, então, tem o Pandora, tem o Eternitas. Então, para cada caso, a gente tem uma ferramenta para a gente trabalhar. Mas são camadas, como se fosse uma cebola, né? A gente vai descascando e vai descobrindo novas coisas para se trabalhar. E o ser humano está sempre em crescimento. Nós não paramos nunca. E o autoconhecimento é a melhor ferramenta para a gente viver essa experiência. Nós temos que nos conhecer. Não dá mais para a gente usar máscaras. Nós temos que nos superar. Mas, para isso, nós temos que contatar com a nossa essência. E o floral nos auxilia muito a chegarmos a esse objetivo. Você se lembra quando tomou o floral pela primeira vez? Puxa. Mas quando eu tinha uns 30 anos, mais ou menos. Mas é muito bom. Quando a gente começa, a gente não para mais, né? Porque a alopatia é uma questão que a gente tem que repensar, né? Os sintomas, eles começam a nível psíquico, mental, emocional, até se instalar no físico. Então, se nós trabalharmos na energia antes de atacar o nosso emocional e o físico, seria o mais indicado, né? E o floral faz isso. Conversou, não disse qual é o teu favorito, né? Temos o Iatra, nós temos o ímpetus. Ele vai dizer toda a lista. Os límpidos. Não, mas eu uso todos. O sensuale, eu tenho uma experiência, eu já comentei com vocês. O sensuale, eu estava trabalhando com ele e tive um insight maravilhoso. Eu tive... é indescritível, mas eu vou tentar fazê-lo. Eu tive uma conexão com a minha alma, com esse floral. Legal. Uma coisa belíssima. Eu me senti uma plenitude, uma completude impressionante.
Então, meu queridinho, são todos. Cada um nos ajuda de uma forma a nos descobrirmos. Cada um tem então, a sua hora de agir, né? É impressionante, é bem isso, bem isso. Desencadeia um processo todo, né? Mas, assim, o importante é estarmos felizes, né? Apesar de tudo que está acontecendo, né? De estarmos um pouco magoados com o mundo, com as coisas que estão ocorrendo, internamente nós temos que estar pleno. Nós acordamos pela manhã, estamos com saúde, temos mais uma oportunidade de fazer a vida diferente. Isso é o nosso desafio diário, é chegar aonde a gente pode chegar. Isso aí. Não vai ser uma maravilha, nós não temos uma maravilha nesse momento, nós temos que trabalhar com as ferramentas que temos agora. Muito bom. Então, eu acho que a maioria das pessoas não sabe, quem mostra a cara sempre é a Vivian e eu, mas o Geraldo, ele é nosso parceiro no Viva Essências, trabalhando com a gente, preparando a essência com a gente, e ele está sendo convocado para sair das sombras e se tornar mais visível. Isso vai começar com o curso que nós estamos preparando para lançar online brevemente. Então, Geraldo, muito obrigado por estar aqui com a gente, se expor finalmente. E não sei se tem alguma outra coisa mais para comentar? Ou... eu acho que é importante que as pessoas olhem com cuidado a si próprias. E se precisarem de ajuda, essa ferramenta ela é gentil, delicada, para nos aportar e nos colocarmos numa outra condição. Então, por favor, se puderem, se inscrevam no curso, ajudem a si próprios e também as pessoas que estão próximas a nós. Estão precisando muito. Isso é uma condição que a gente pode suprir, ajudar, e isso que vai mudar a humanidade. Um se ajudar ao outro, da forma que puder. Essa é uma belíssima forma de nós ajudarmos o próximo. Está ao alcance de nossas mãos. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos e de eu compartilhar a minha jornada. Foi um pouco longa, porque a nossa jornada é longa também, né? Mas foi um prazer muito grande estar com vocês. Muito obrigada, Geraldo, pela tua disposição de compartilhar com a gente. Obrigado. E agora você já trouxe uma notícia que a gente ainda estava preparando, mas trouxe a primeira dica do curso que nós vamos apresentar em breve, que não é aquele curso formal de repassar informações massivas, mas sim dicas que nos ajudam a enfrentar o dia a dia. É quase que se fosse assim, o kit de sobrevivência dos tempos modernos. Que florais a gente pode ter ali na cabeceira, ter em casa, para lidar com esses desafios que estão surgindo nesses momentos agora. Mas esse assunto nós vamos falar daqui a uma semana, no nosso próximo encontro. Nós vamos trazer já um panorama geral do que vai ser esse curso. Então, até lá, obrigado, gente, por estar aqui nos acompanhando.